Vamos lá. Nono, clamor ao Deus que cuida e te faz prosperar. Eu vou ler o Gênesis, o 26, o 1 e o 3, o 26, 24, tá? E havia fome na terra. Desculpa, o título diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. E peregrina na terra, e serei contigo, e abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. 24 diz assim: E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Querido Deus, é noite de clamor, é noite de adoração. Senhor, bem sabemos que o Senhor faz como quer, da forma que o Senhor quer. Eu quero ser grata ao Senhor por essa responsabilidade que é grande. Acredito eu, Senhor, que maior que todas as outras funções na terra, Pai, é ministrar a Tua palavra. Porque, Senhor, nós temos que falar conforme assim o Senhor tem designado. Nós não fazemos isso para agradar ou desagradar ninguém, mas fazemos porque é o Teu ide. Senhor, me ajuda com a Tua graça, com o Teu amor, libertando nessa noite, curando, salvando e restaurando. Senhor, que pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor e entendam, Pai, que aquilo que o Senhor mandar fazer, faça. Porque só assim nós seremos prósperos na terra dos viventes. Amém. Estou nervosa? Você pode ir, nós teríamos dicas não, você pode ir até a hora que você Pode se sentar, igreja. Amém. É a vontade a gente nunca, mas amém, pastor. Obrigada pela confiança. Vamos lá. Li Gênesis 26. Eu sei que todos estão seguindo os textos. E o texto que está aqui é o Salmo 50, do 7 ao 15. Mas eu quero ler para a igreja o Salmo 50, 15, que diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Interessante a Bíblia, né? Existem pessoas que falam que não entendem Bíblia, Luma. Mas a Bíblia, ela completa. Ela encaixa uma coisa na outra. Mas vamos falar sobre a fome em Gerar. Isaac, filho de Abraão, esposo de Rebeca. Rebeca devia ser linda. E Deus falou para Isaac sair da terra que eles estavam, porque lá havia fome. E eles foram para Gerar. Rei Abimeleque, rei, terra dos filisteus. E interessante como Deus ele faz as coisas acontecerem. Por que eu falo isso? Porque Deus, ele confunde nossas mentes. Não porque Deus é Deus de confusão, mas porque nós acreditamos que tudo vai conforme o nosso plano.
né? E nós acreditamos que tudo que nós planejamos na tabelinha vai acontecer. Eu não estou falando de dívida, irmãos. Se você ganha R$1.000, não gaste 2.000. Eu estou falando de planos de Deus na tua e na minha vida a ser executado. Isaac foi e saiu da terra que estava. Se você for ler, você vai ver o que aconteceu com Isaac. Isaac chegou a mentir no decorrer, né? Ele falou que Rebeca, por isso que eu falei que Rebeca era bonitona. Com medo, ele falou que Rebeca era irmã dele. Pois é, pastor, ele mentiu como o pai dele, lá atrás. E Abimeleque viu que ele tinha mentido. E ele exortou a Isaac dizendo, por que faz isso? Olha, interessante, irmãos. Quando as pessoas têm ciência de quem é Deus. A ciência de Abimeleque sabendo quem é Deus. Por que fez isso? Por quê? Porque maldição pode vir até mim. Existem pessoas, e eu trago para o tempo de hoje, o ano de 2023, pessoas que já não acreditam mais nesse Deus. Se eu for uma boa mocinha e fazer como o pastor acha que eu faço, vai dar tudo certo. Se eu for um irmão que dou risada para mostrar que eu sou bacana, tá tudo certo. Só que não. Nós temos que ter o mesmo peso que Abimeleque tinha, sabendo quem era Deus. Que mexendo em uma coisa que é do Senhor, ele sabe o problema que ele vai ter. Então nós devemos ter esse cuidado. E nós devemos olhar para realmente ver quem é Deus. E quem me conhece de pertinho sabe que eu não dou um passo. Se Deus não falar, vai. Porque é essa grandeza de Deus. Embora não está no script para me falar isso, mas eu tinha que falar à igreja. Interessante que no versículo 2, Deus ele fala, não desças ao Egito. Por quê? Nós, quando temos algum problema, nós corremos para os recursos. Laine, mas isso não está errado. Não está errado. Se o recurso é direcionado. Por quem? Por quem, Débora? Por Deus. E ele diz, ele grifa, não desças ao Egito. Egito, lugar de idolatria. Egito, Laine, mas José foi governador. Ok. José até hoje é reconhecido. Ok. Só que a terra do Egito, como que era aquele povo idólatra? E nós não podemos ser como eles. E o cuidado de Deus, Isaac saindo do lugar que estava com fome, Deus falou para Isaac, que Deus fala ainda hoje, perfeitamente, com uma ótima dicção para cada um de nós entendermos o que ele está dizendo. E ele foi, só que Deus fez essa observação. Mas logo em seguida, Deus fala que ele vai pregnar, mas ele será com ele. Que ele e a semente dele irá longe. Olha o interessante desse Deus. O Deus que cuida e que te faz prosperar. Olha que interessante. Aí as pessoas vão encher de conhecimentos e de histórias e vão falando. Mas como o pastor esses dias disse,
É nessa palavra que eu creio. História, todo mundo diz. História, e uma história maior, qualquer mentiroso sabe contar muito bem. Mas a palavra de Deus não. Ela foi inspirada por homens, inspirada para que hoje nós pudéssemos ouvir. E vamos lá. Eu fiquei imaginando, toda vez que eu leio, eu tenho uma mente, irmãos, tão fértil. Eu fico imaginando eles andando, eles caminhando, devia ser um sol. E eles andando, e eles andando, e eles andando. E eles chegam naquela terra de Gerar. E o interessante é que você começa a ver o servo de Deus trabalhando, Isaac trabalhando, conforme a ordem de Deus. Isaac saiu de um lugar onde tinha fome. Isaac foi para um lugar e começou a trabalhar. Alguém pode falar assim, mas Laine, como que você pode entender isso? Deus deixa você passar fome? A palavra não disse que ele estava passando fome. Diz que a terra estava com fome. Mas cuidadosamente, para fazer ele prosperar, Deus levou ele a Gerar. E deu alguns conselhos a ele. Eu posso falar isso, que dar conselho a pessoas não é fácil. Devido a ser líder de jovens. Não é fácil. Porque eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, e Deus falou aquilo comigo. Ei, cuidado. Cuidado. Cuidado com os profetas aí fora. Cuidado com o que eis que te digo. Cuidado com a movimentação. Porque Deus, ele fala, mas ele só usa vaso cheio do azeite dele. Mas nós somos melhores que o outro? Não. Existem renúncias, Mira. Existem renúncias diárias. Que um dia desses, conversando com uma querida e gostosa amiga, eu falei assim para ela, mas como dói renúncia? E eu fico imaginando Isaac saindo daquele lugar. Porque eu fico imaginando, onde nós estamos, nós costumamos construir. Nós costumamos organizar. E o ser humano é apegado a bens materiais. O ser humano é apegado a bens materiais. Lá nisso é errado, não. Você tem que ser cuidadoso com as coisas que você luta. Você tem que lutar, você tem que triunfar. Triunfar diz que é vencer. Com Cristo nós vencemos. Com Cristo nós chegamos. Com Cristo nós vamos mais além do que nós imaginamos. E eu fico imaginando ele falando assim. Também um dia desses eu ouvi alguém falando assim, a Laine é muito resistente. Aí eu lembrei de Isaac. Sei lá, de repente Isaac falou assim, não, mas eu construí tanto, eu vou orar que Deus vai transformar maldição em bênção. Não que ele não transforme. Não que ele não mude. E não que ele não estabeleça, ainda no tempo de hoje, reinos. Mas esse cuidado de vivermos aquilo que ele quer, nós temos que ter. Laine, quer dizer que eu não posso fazer isso e aquilo? Existem cartilhas? Existem doutrinas? Existem... Não. Existe perfeitamente um Espírito vivo que Jesus, quando ele falou aos discípulos, eu vou, mas ele ficará até a consumação dos séculos. Esse Espírito Santo, ele trabalha de forma tão gentil, tão perfeita e tão clara. Quando Deus fala assim para você,
isso que eu fico imaginando, Isaac saindo da terra dele, que tinha construído as coisas dele, para ir para Gerar. E ele fala, como eu vou? Não, sabe, como que eu faço isso? Mas ele só disse, vá. Não desça ao Egito, mas vou te fazer prosperar. O Senhor falou isso no terceiro. Aí do terceiro até o 20. Até o 23. O que acontece com ele? Obrigada, pastor. Ele está trabalhando. Está trabalhando. Isaac trabalhando. Isaac prosperando. Quando alguma coisa começa a não dar certo na minha vida, eu falo com o Senhor, Senhor, é para a tua glória isso que eu tenho feito? É para o teu louvor isso que tem acontecido? Porque uma coisa é a aprovação de Deus, outra coisa é a permissão dele para você saber e entender que ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e eternamente. E infelizmente no tempo de hoje, nós não fazemos mais como Isaac, Gleidson. Simplesmente eu vou. Simplesmente eu faço. Sabe já quantos casamentos já me arranjaram na terra? Sabe quantas pessoas chegam e falam assim, olha lá que pessoa boa. E eu falava assim, meu Deus do céu, será que é mesmo? A irmã Maria lembra de um, ele era até pastor, né? Andava com o pastor, enfim. O pastor Arnaldo fez assim, ó. E eu falei assim, Senhor, se isso está no teu coração, vai acontecer. Era quem, irmã Maria? Era um reitor da faculdade. Você imagina eu do jeito que eu sou, toda um reitor de faculdade. Mas eu falei com o Senhor assim, Senhor, o Senhor sabe qual é o meu sonho. O Senhor sabe qual é o meu desejo. Mas eu quero viver a tua aprovação. Sem a aprovação de Deus, de falar assim, Laine, vai até Gerar. Não desça ao Egito. Porque eu vou te fazer prosperar. Aí eu chego em Gerar, aí eu começo a trabalhar. E eu começo a trabalhar. E eu começo a trabalhar. E eu começo a trabalhar. Aí, lá no 14 disse assim, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O Senhor é aquele que cuida e te faz prosperar. Isaac saindo da terra. Ai, minha cama tão confortável. Vai estar tendo fome. Será que se eu plantar uma sementinha não vai dar um brócolis? Será que não vai dar capim para as vacas comerem, eu comer aquela picanha gostosa? Não, ele foi. Chegando lá, ele começou a trabalhar. Ao ponto das pessoas o invejarem. Está aqui escrito. Leiam lá. Eu vou falar para vocês. Causar inveja das pessoas não é bom. Não mesmo. Aquela história que fala assim, mordam o cotovelo, não é uma expressão boa de nós usarmos. Olaine, mas você é boazinha? Não. Não sou boazinha mesmo.
Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. De nossas vidas, a luz. E nós temos que ser diferentes. Até o ponto que Abimeleque falou assim, ó, vaza. Ei? Eu saí de uma terra que tinha fome. Fui para um lugar que o governador era meu chegado. Mas chegou uma hora que eu estava colocando tudo tão perfeitinho. E estava dando tudo tão certo. Que ele falou assim, é melhor você ir para outro lugar. E no 24, e apareceu o Senhor naquela mesma noite. Quem apareceu naquela noite? E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ele disse a quem, igreja? Isaac. Pode falar alto, Mateus. Ele disse a Isaac, não temas, xarabá, xurianda, labote, comanás. Não temas, porque eu sou teu Deus, o Deus do teu pai. Eu sou contigo. Imagine o Senhor falando contigo. Sou eu contigo. Esse Deus que cuida de detalhes é o Deus que faz aonde for o servo, que obedece, que procura, que ainda errando fala, Senhor, sou errôneo nessa terra, mas tem misericórdia. Porque é a tua graça que me faz prosseguir. Ele faz prosperar. Ele faz prosperar, Lu. Ele faz prosperar. E às vezes nós passamos por situações difíceis, situações que nós não temos dinheiro para pagar um cachorro quente para quem está do nosso lado. Às vezes nós estamos numa situação difícil que nós não temos dinheiro para nada. Às vezes nós olhamos a dívida e a gente vai refinanciar. Ei, mas o que aconteceu? Você não está sendo um dizimista fiel. Você não está sendo um ofertante fiel. Será que Isaac não estava sendo também? Não. Há momentos que o Senhor assim o permite. Só que esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac e esse Deus de Jacó é o Deus que cuida e me faz prosperar, te faz prosperar. Um dia alguém também chegou em mim e falou assim, Laine, mas o seu dito é próspero, né? Gente, meu pai era lindíssimo. Homem bonito. Bonito, gente. Casou com 80 anos. Oh, de novo. Já estava 14 anos sofrendo de amor por causa da minha mãe, que a minha mãe tinha partido. Eu falei, pai, vai em casa, seja feliz. E a Lu olhou e falou assim, nossa, mas seu dito é tão próspero, né? Eu falei assim, graças a Deus, Lu. Mas ele era pobre. Aí tem gente que fala assim, pobre é o diabo. O diabo só vê a sola, o número do meu pé, porque o diabo fica debaixo do meu pé. Eita, quanto crente pretensioso. Quanto crente que acha que pode chegar na cara de Satanás e falar assim, ó, dou na tua cara, não dá nada. Ei, acorda, povo de Deus, na terra dos viventes.
Sem essa graça imerecida, nós não conseguimos chegar. Eu não consigo andar, eu não consigo descer. Se eu cair, eu não consigo levantar. Aprenda, rebachurianda lamanás. Aprenda que esse Deus que te faz prosperar é o Deus que fala para você: obedeça. Faça conforme eu estou falando. Ele, o Senhor, falou com Isaac em sonho. Mas foi naquele tempo, Laine. Não tinha televisão. Mas o pecado já existia. As vontades da carne já existiam. A vontade de errar, porque o ser humano tem uma vontade louca de errar. Desculpa, pastor do louca. Mas o ser humano tem uma vontade de errar horrível. E eu não estou falando do povo do mundo. Estou falando do povo de Deus. Tudo que eu falar é o povo de Deus. E começa, e vai errando, e vai errando. Mas é porque eu estou certo. Várias vezes o pastor tem dito aqui, inspirado por Deus: não continue fazendo o que está errado, porque está dando certo. Mas sabe o que é isso? Eu falo com Deus. Eu canto lindamente. Eu prego lindamente. Eu toco lindamente. Eu faço um monte de coisa lindamente. Eu fico imaginando Pedro, como ele devia cheirar peixe, porque ele é pescador. E nenhum pescador deve cheirar um cheiro, um homem do boticário. Desculpa, irmãos. Pescador está lá. Só que interessante que o Senhor que cuidou aqui de Isaac, lá no Evangelho, quando Pedro voltou, que não tinha pescado nada, o Senhor, pela palavra, falou: vai pescar. Uma pergunta a quem já leu essa passagem: Pedro voltou com a rede vazia? Ou com a rede não, o barco, né, irmãos? Desculpa. Com o barco vazio ou com o barco cheio? Cheio ao ponto dele mencionar que ia estourar a rede. Passamos a noite toda e não conseguimos pescar. Mas vá pela palavra. Nós temos uma sorte. Aí eu vou usar palavras de pastor Arnaldo, saudoso pastor Arnaldo, que ele falava assim: irmãos, a nossa sorte é quem? Quem lembra que ele falava assim? A nossa sorte é? Então nós temos Jesus. E a nossa sorte, que não começou no primeiro ano de 2023, mas começou no segundo. Essa campanha. Homens e mulheres têm subido aqui e têm falado da palavra e têm direcionado a cada um de nós. Através da graça de Deus, Ele tem falado conosco. Ele tem tratado. E Ele tem se feito vivo. Bem vivo. E nós deixamos passar. Embora aquilo que Deus, Ele fala, Ele cumpre.
Mas funciona assim, Camila. Deus, ele vai fazer e vai cumprir aquilo que ele tem. E se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Só que quando nós estamos fora da direção de Deus e não fazemos como Isaac estava lá trabalhando. Ele prosperou de forma que o invejavam. Só que quando nós estamos fora da presença de Deus e fora da obediência, nós queremos fazer porque nós somos entendedores da palavra, nós começamos a fazer como um filho pródigo, comer bolotas. Deus, ele tem um cuidado tão grande. Existem pessoas que eu olho e eu, de verdade, eu não gostaria de ter isso. Eu já pedi perdão a Deus por isso. Mas tem gente que eu olho, eu consigo ver o raio-x da pessoa. Eu consigo ver o coração. E eu falo, Deus, misericórdia na minha vida. A Laine é uma super heroína. Mas Deus acha graça. Como no dia que o pastor virou e falou para a Luciana algo, no culto de domingo de manhã. Falei assim, eita, Luciana, não falei nada com ele. Só que não é por isso que eu vou fazer o que eu quero fazer. Não é por isso que Deus falou para mim, olha, minha filha, espera mais um pouco. Porque é isso que vai acontecer. Eu vou pegar e vou. Por que eu vou? Porque Deus fala comigo. Se Deus fala comigo, tá tudo certo. E não tá tudo certo. Não tá tudo certo quando você não obedece. Não tá tudo certo quando você não entende o propósito e os desígnios de Deus. Não tá tudo certo quando Deus fala para você, vai para lá e você vai para cá. Não tá tudo certo quando você planeja umas férias e fala, eu vou para João Pessoa, e chega uns dias antes, Deus fala assim, você não vai para João Pessoa. Mas está no coração de Deus quando você pega, entra no seu quarto e ora e fala, Senhor, de verdade eu não sei como que vai ser, mas cuida de cada dia das minhas férias. O telefone toca e alguém fala assim, você embarca dia 12 de setembro às 9 da manhã. Top. Laine, mas isso é para engrandecer alguém? Isso é para você entender que Deus só faz aquilo que Ele quer. Não adianta bater. Porque Isaac prosperou, o invejaram lá no 24. E apareceu o anjo do Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Ei, olha a moral de Abraão com Deus. Nossa, Alain, você está falando de moral? Tô! Mas você não é moralista? Não, não sou mesmo. Graças a Deus. Mas ei, tenha uma vida com Deus, ao ponto de você orar por alguém e Deus falar assim, vou eu fazer por conta da minha filha, ou do meu filho que está intercedendo. Vocês sabem o que é isso? Esse Deus que te faz prosperar, Laine, mas você está falando um monte de coisa e não está falando da prosperidade. Você quer mais prosperidade do que multiplicar e fazer prosperar todos os dias numa terra que as pessoas o invejavam. Vocês sabem o que é isso? Não, não sabem. Sabe por que não sabem? Porque querem fazer o que querem e acham que está certo. O pastor falou para mim ficar sentado, eu não vou ficar porque meu chamado é de ir. O irmão
Falou para mim não fazer. E eu vou fazer. Por quê? Porque Deus está falando comigo, não está falando com você. Não está falando com você. E se Deus falar, vá, vai. E como eu sei que é Deus? Se eu fechar o olho e alguém chegar do meu, me chamar, eu vou falar, é fulano. O ano passado, a Thalita falou assim, Cabreira, chama a Laine. A igreja estava assim, ó. Ele falou, Laine, eu falei, fala, Cabreira. Como que você vai identificar a voz de Deus? Conhecendo essa voz. Como você vai saber que é Deus falando com você em sonhos? Conhecendo a face do Senhor. Quer prosperar? Conheça esse Deus. Conheça esse Deus que eu adoro. Conheça esse Deus que meu pai me ensinou a ser apaixonada diariamente por Ele. Conheça esse Deus. Não por capricho, mas por eternidade com Ele. Conheça esse Deus. Que quando você acordar e ver assim que a sua casa está em reforma, você vai assim, Senhor, obrigado, porque é um processo. Em vez de ficar resmungando, Laine, mas isso é simples. Não é simples, irmãos. Porque as pessoas resmungam com tudo e murmuram com tudo. Hoje não existe quase a palavra murmuração, né? Mas o povo murmura. O povo murmura. O povo simplesmente murmura. E eu sempre falo para alguém que é muito querido meu. Querido mesmo. Fala assim, aquilo que Deus quer, Ele faz. Olha o que aconteceu. Oi, Sabrina foi top, né, gente? Estava na festa das crianças. Das crianças não, festa de encerramento na casa. E tinha bastante gente. E eu perdi meu brinco. Aí uma mãe falou assim, Jô, você está sem o brinco. E eu, perdi. Aí ela falou assim, você não vai ficar chateada? Irmãos, de verdade, eu não falei aquilo para... Eu falei para ela que é a coisa que eu creio. Porque essa palavra me respalda. Falei assim para ela, Stephanie, a mãe do Capitão América. Stephanie, se esse brinco é meu, alguém vai encontrar. Aí ela falou assim, mas você tá cá. Eles não falam tarraxa, o pessoal lá de cima do mapa, eles falam um outro nome. Mas assim, a tarraxa está com você? Eu falei, também não. Mas eu tinha um brinco completo. Se é meu, ele vai vir completo. Antes de eu sair da casa, ela veio na mão, estava o que na mão dela? O brinco com a tarraxa. Ela falou assim, Laine, ô Jô, Laine não, que lá eu sou Jô. Ô Jô, o teu brinco está aqui. Peguei o brinco. Irmãos, eu quase falei em línguas. Porque quando eu estou muito feliz, eu falo em línguas. E eu segurei. E eu falei assim para ela, Stephanie, tá vendo esse brinco? Ela, tô. Aquilo que é teu, ninguém põe a mão. Aquilo que Deus tem para você, ninguém põe a mão. Laís, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Não faço nada, porque o que é meu, ninguém põe a mão. E se pôr, Deus vai falar assim, tira. Porque farei eu, porque eu tenho cuidado dela e eu vou fazer ela prosperar. Porque eu sou Deus. Do início, do meio e do fim. É esse Deus que vai fazer você prosperar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.